povo que busca a Deus, para aquele que se arrependeu. Aleluia. A esperança, creia, para um povo que busca a Deus, para aquele que quer receber mais do teu Espírito. Quero mais do teu Espírito. Que o Senhor encontre corações desejosos de mais e mais da tua presença. A esperança para um povo que busca a Deus, para aquele que se arrependeu. A esperança. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a você que está nesta tarde de terça-feira, mais uma vez junto conosco, aqui no nosso encontro semanal sobre a obra missionária. Eu me chamo missionário Vitor Soares e nós estamos juntos em mais um programa aqui no Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal, onde nós estamos comentando e aprendendo juntos sobre tudo aquilo que Deus tem realizado na obra missionária dentro e fora do Brasil e em todas as nações. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que aqui está conosco e chegando aqui a mais um episódio da nossa série temática sobre os continentes.
Se você está conosco em todo esse tempo, você tem visto que nós estamos dando continuidade a esta série maravilhosa. Tem sido um tempo precioso de aprendizado para todos nós, sobre tudo aquilo que Deus tem realizado, sobre as nuances da obra missionária dentro e fora do Brasil. Nós começamos falando sobre a África, aquele continente onde foi a nossa história. Foram momentos maravilhosos, nós aprendemos bastante sobre tudo isso. Passamos pela América, o continente onde nós estamos inseridos. Nós pudemos ver um pouquinho das diferenças da história da América e tudo mais. E hoje nós damos continuidade à nossa série de continentes sobre a Europa, né? Nós estamos tratando deste que é um continente tão precioso para a fé cristã. E no continente europeu, conforme temos visto nos últimos programas, nós particularmente estamos tratando de 3 pontos principais. Se você nos acompanha, você deve ter percebido que nós tratamos dessa visão do continente europeu em 3 pontos. O primeiro ponto que nós vimos no nosso primeiro programa foi uma relação entre a Europa e a história da humanidade. Como foi que este continente chegou até nós? Como foi que este continente ele foi se desenvolvendo ao longo da nossa caminhada como seres humanos? Nós aqui na América carregamos esta herança europeia. Nós vimos um pouco sobre as grandes contribuições que esse continente deu para que nós estivéssemos aqui, mas numa visão mais generalizada. No nosso segundo programa, nós falamos um pouco sobre o aspecto multicultural da Europa. E eu acho que foi muito interessante percebermos que, para a gente, muitas vezes, né, a Europa ela é apenas um único continente, uma única massa homogênea, mas foi interessante percebermos como tantos povos diferentes ao longo da história foram se encaixando, uns voltando, outros indo, entrando e se adaptando dentro daquela região. E nós vimos as grandes consequências que isso teve para toda a história daquele continente e para a obra missionária de um modo geral. E no programa de hoje, nós vamos estar desenvolvendo o terceiro tópico sobre o continente europeu, falando um pouco das influências de pensamento que invadiram a Europa depois de todo esse período conturbado, no qual foi desenvolvido esta perspectiva multicultural naquele lugar. Queridos, quando pensamos em influências de pensamento, o que será que vem sobre você? Qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente? Eu acho que o primeiro pensamento que deve vir até você talvez seja uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo na qual Cristo te alcançou e te resgatou por meio do seu evangelho para que você estivesse vivendo a vida que Deus tem para cada um de nós. Mas antes de falarmos um pouco mais sobre esse tema, que será o tópico do nosso programa hoje, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e estarmos orando juntos ao Senhor, apresentando este momento de comunhão e de aprendizado. Então feche os seus olhos aí onde você está e oremos juntos a Deus. Pai amado Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque nesta tarde o Senhor nos proporciona, Pai, mais uma vez como fruto da tua graça, esta oportunidade, Senhor, de estarmos juntos em mais um programa, em mais um encontro, em mais um tempo, Senhor Deus, de imersão na tua palavra. Senhor amado, Pai, eu quero te louvar pela vida de cada um dos meus irmãos que neste momento estão junto comigo, Pai, aprendendo sobre o teu reino, aprendendo, Pai, sobre a tua obra e a tua missão tão preciosa do teu evangelho ser anunciado em toda a terra. Espírito Santo, abre o nosso entendimento para que nós possamos ter, Pai amado, a clara direção do teu Espírito e que as informações, Senhor Deus, que nós venhamos a aprender nesta tarde, que não sejam informações vazias, que não sejam apenas palavras soltas, mas que sejam sementes que brotem para que nós possamos cumprir o nosso chamado com cada vez mais ferramentas para o louvor, honra e glória do teu nome. Este é o meu pedido nessa tarde. Fica conosco em nome do teu santo Filho Jesus, Pai. Amém e amém. Queridos, quando falamos em influência de pensamento, muitas vezes algumas pessoas pensam na fé cristã, outras pessoas pensam na filosofia humana. Mas eu quero dizer a você que nós, como seres humanos, em todas as decisões do nosso dia, nós estamos sujeitos aos nossos pensamentos. De fato, um grande filósofo uma vez falou que nós somos o produto das grandes revoluções que ocorrem dentro da nossa mente e que os pensamentos são quem governam os nossos passos. É interessante que na palavra do Senhor nós encontramos os pensamentos do homem sujeito a Deus
são dirigidos pelo próprio Deus. E este é um princípio que para nós que somos cristãos é maravilhoso, nós encontramos graça e conforto em termos a nossa vida dirigida pelos pensamentos em harmonia com o nosso Criador. Mas quando pensamos no continente europeu, queridos, os grandes pensadores que moldaram a nossa humanidade nasceram naquele lugar. E as grandes circunstâncias que aconteceram em todos esses anos, ao longo de vários séculos de história, elas cooperaram para que a Europa fosse o que é hoje a ótica missionária, a nível missionário. Alguns se referem à Europa como um continente pós-cristão, um continente no qual o ateísmo, o secularismo e o relativismo têm crescido e atingido proporções imensas. Mas eu quero que você entenda que todas essas coisas que hoje florescem naquele continente, todo este esfriamento espiritual que está presente naquele lugar, teve uma origem. Embora esta colheita terrível do inimigo, que tem ceifado tantas vidas, fechado igrejas, aberto portas para filosofias horrendas, como a ideologia de gênero, o ateísmo, o militante, aquela coisa inteira dessas vertentes políticas que são tão danosas à fé. Tudo isso teve um período para ser implementado. Eu quero convidar você a refletir com um olhar na história, para esta parte, onde as influências de pensamento surgiram ali e deram seus frutos até alcançarem a geração atual. Você sabia que todos nós que pensamos algo, carregamos sobre os nossos ombros a influência de muitos pensadores que vieram antes de nós? Na verdade, o próprio sábio Salomão, na palavra do Senhor, ele diz que ao inclinar-se com toda a sua sabedoria no livro de Eclesiastes e observar a terra, ele contempla que não há nada de novo abaixo do sol. A mídia contemporânea lançou essa frase com uma nova roupagem, dizendo que nada se cria, tudo se copia. Eu quero convidar você a refletir em 3 vertentes de pensamento, 3 grandes fatos que moldaram toda a história do nosso planeta, desde o tempo do auge da civilização europeia até chegarmos a nós hoje, aqui onde estamos. A influência de pensamento que nós vamos falar, queridos, nesta tarde, a primeira delas surge em um quadro onde a Europa está completamente revolvida. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Se você lembra do nosso último programa, nós falamos sobre as várias revoluções que aconteceram naquele lugar. Bárbaros invadindo de todos os lados, uma divisão do Império, o Império Romano se fragmenta. Nós temos a primeira grande divisão cultural entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente. Nós temos as várias divisões e invasões dos bárbaros do norte da Europa, do norte da Rússia, as grandes navegações ali que ocorrem, ligando povos antes nunca vistos. Pessoas do norte da Europa chegando até a costa do Marrocos. Nós vamos ter o deserto do Saara sendo contemplado por pessoas ao norte da Suíça. E tantas outras situações que acontecem. Depois de tantas revoluções, mudanças, integrações culturais na Europa, nós chegamos ao período do século XII e XIII, onde vão ter lugar as influências de pensamento que vamos citar. Mas o quadro europeu neste período ele é totalmente caótico. E é daí que eu quero que você pense que será o nosso ponto de partida, porque desse caos que a sociedade europeia está inserida, é daí que vão surgir as sementes daquilo que vai destruir a fé cristã mais na frente, que tem gerado frutos tão terríveis na nossa época. O primeiro ponto que nós precisamos pensar é que toda essa revolução na Europa, nos primeiros séculos 5, 6, 7, 8, 9, ele faz com que várias culturas se mesclem naquele local. Nós vimos no último programa um exemplo sobre a cultura viking, que tinha se integrado com a ótica cristã, e nós vimos a grande revolução que isso ocasionou. Mas mais do que isso, queridos, a igreja nesse período começa a adquirir poder, cada vez mais influência, e começa a acontecer uma relação de dependência entre a igreja e o Estado. A igreja vai se tornando cada vez mais poderosa, os reis vão querendo este poder, vão se integrando com a igreja, e a igreja vai ficando cada vez mais influente. A corrupção moral vai se alastrando na sociedade.
a corrupção econômica, as grandes taxas, impostos que começam a ser colocados sobre as costas daqueles camponeses mais humildes naquele tempo. A corrupção social é absurda, valores morais já não existem, as tensões começam a aumentar em todas as partes dos reinos. Este é o local onde surge tudo isso, que vai impactar diretamente a obra missionária nos dias de hoje. Hoje temos a visão de que a Europa é um continente completamente pacífico, marcado por ordem, decência e bons costumes. Nós já vimos no nosso último programa que não era bem assim. Haviam práticas que para nós hoje seriam consideradas espúrias, seriam consideradas inaceitáveis, que tinham totalmente o status de normalidade na Europa do século 8, 9, 10. Mas neste período onde estamos falando, este caos está muito mais alastrado. Nós temos os países agora organizados de forma polarizada, dividida. Os países se dividem ali e eles têm práticas culturais que agora não tem mais fronteiras entre o que é cristão e o que não é, entre o que é correto e o que não seja. Os países estão revoltos, está havendo uma insatisfação generalizada e ninguém sabe muito bem com o quê. E é neste cenário de caos, de incerteza, que vão ter à luz o nascimento dos 3 principais cenários, das 3 principais vertentes de pensamento que vão revolver não apenas o continente europeu, mas todo o planeta daí em diante. Quais são essas linhas de pensamento, Vitor, que surgem? A primeira delas é o que nós chamamos de renascimento, ali em torno do século XII, XIII, XIV. A segunda delas vai acontecer ali no século XV e XVI, que será conhecida como a Reforma Protestante. Teve grande impacto diante da maneira do mundo inteiro pensar. E a terceira dessas linhas está logo em sequência no século XVII e XVIII, que será o movimento iluminista, ou o movimento que é conhecido como o iluminismo na Europa. Essas 3 linhas de pensamento, queridos, elas impactam profundamente a nossa vida. Porque hoje, em tudo que fazemos, as 3 estão presentes. Para que você tenha uma ideia, hoje nós temos o Congresso Nacional por conta de uma dessas linhas de pensamento. Hoje nós temos uma clínica de medicina no seu bairro por conta de uma dessas linhas de pensamento. Hoje nós temos o acesso à universidade por conta de uma dessas linhas de pensamento. Nós temos sistemas de saúde pública, o SUS, vem por causa de uma dessas linhas de pensamento. Cartões de crédito, instituições bancárias, empréstimos e financiamentos existem por causa dessas linhas de pensamento. O voto existe por causa dessas linhas de pensamento. Você sabia que nestes séculos, entre o século XIII e o século XVIII, em um período de aproximadamente ali 500 a 600 anos, as sementes plantadas aqui na Europa frutificaram e alcançaram toda a humanidade. E hoje nós não conseguiríamos ignorar essas sementes, ainda que nós quiséssemos, porque elas estão presentes em tudo ao nosso redor. E o primeiro desses movimentos que eu quero tratar com você nesta tarde é justamente o que nós chamamos de renascimento. Talvez você conheça esse nome e pense logo nas grandes esculturas, nas grandes pinturas, ou talvez em alguns artistas específicos, como Leonardo da Vinci, que pinta o quadro mais famoso deste tempo, o que nós conhecemos como a Mona Lisa, ou em italiano, La Gioconda. Mas eu quero dizer algumas coisas sobre esse movimento, acompanhe comigo na sua tela. O Renascimento ele surge ali em meados do século XIV e vai se estendendo sua repercussão até o século XVII, embora o seu auge seja entre os séculos XIII e XIV. Ele é marcado por uma perspectiva de racionalismo, onde a razão e o pensamento começam a florescer em todos os aspectos da sociedade. Nós encontramos um cientificismo neste movimento. A ciência começa a florescer e crescer cada vez mais.
nós vamos ver que o homem começa a assumir um lugar de destaque. E nós temos esta filosofia que hoje ainda é muito presente no continente europeu, que é o antropocentrismo. Esta palavra imensa, mas que na verdade quer dizer que o homem está no centro dessas coisas. Nós vamos ter o surgimento de nomes como Nicolau Maquiavel, Shakespeare, Miguel de Cervantes, Luís de Camões e tantos outros autores. Vamos ter evoluções na ciência, tantas coisas como Copérnico, Galileu. Vamos ter a teoria de que a Terra é que gira em torno do Sol e não o contrário. Nós vamos ter a descoberta em campos como a astronomia, dos anéis de Saturno, das luas de Júpiter e tantas outras coisas. Eu quero que você entenda, para que você perceba a influência do Renascimento, o que estava acontecendo na Europa daquele tempo. Conforme nós vimos, queridos, nos últimos programas, a igreja tinha crescido cada vez mais a sua influência naquele lugar. A partir de agora, a população estava imersa em um período que é conhecido como a Idade das Trevas, porque a população não conseguia ler, eram pouquíssimos os alfabetizados, era pouquíssima a escrita desse período, e a maioria dos escritos eram controlados pela igreja naquela época. A Igreja Católica monopolizava o sistema de difusão de informação. Praticamente eles eram como um tribunal que fiscalizavam tudo aquilo que poderia ou não ser escrito. E a maioria da população, a maioria da Europa, ficava numa esmagadora insegurança e incerteza, porque eles não sabiam o que esperar do dia de amanhã. Neste período, alguns estudiosos, algumas pessoas começam a voltar-se para trás, olhar para os séculos passados, e eles descobrem os grandes pensadores gregos de antigamente. Sócrates, Platão, Aristóteles. E começa a haver uma explosão neste período de descobertas a respeito dos grandes inventos que esses homens tinham encontrado, da sua maneira de ver o mundo, daquele instinto que havia nesses grandes filósofos da Grécia Antiga, no qual eles queriam entender o mundo à sua volta e questionar o porquê das coisas serem como elas são. Este tipo de pensamento começa a ser resgatado e a ser trazido para uma Europa muito mais evoluída do que uma Grécia antiga. E quando esse conhecimento é trazido para pessoas agora mais estruturadas do ponto de vista social, político e econômico, há um fruto, uma explosão de uma nova onda de saber. Este período é conhecido, este movimento que caracteriza o Renascimento, é conhecido como o racionalismo. A razão começa a ser trazida para o centro do debate, o centro da conversa. Eu agora não quero aceitar coisas apenas porque elas são o que tem que ser, mas eu quero buscar explicar o porquê delas serem o que são. Esses dias eu li e vi um vídeo sobre a biografia do Leonardo da Vinci, que era talvez um dos maiores nomes do Renascimento. E é curioso porque o Leonardo da Vinci, desde criança, ele buscava entender o porquê das coisas serem como elas são, e ele pegava, por exemplo, animais como passarinhos que haviam morrido em algum local, levava para casa, abria cada um deles cuidadosamente para entender por que a asa do pássaro fazia aquele movimento. Por que o pássaro se movimentava e a cauda dele tinha um movimento para um lado e a asa tinha para o outro, e ele anotava cuidadosamente cada fruto de suas descobertas. As pessoas começam a ser ensinadas que o mundo precisa ser explicado e não apenas aceito. Grandes pensadores e cientistas se levantam nesse período. Grandes. Em todas as áreas do conhecimento. É curioso pensarmos que o homem se torna o protagonista da sua história aqui. Esta questão do antropocentrismo, o homem no centro de tudo isso, ela vem porque a razão começa a ser trazida como algo humano. A igreja naquele tempo tinha um período de divisão muito forte. Eles diziam que tudo aquilo que pertencia à ótica humana era do diabo, era do mundo. E tudo aquilo que era divino era a igreja e pertencia somente a Deus. Desta forma, o homem nunca saberia por que a lua brilha no céu à noite, apenas porque Deus assim a quis. E o homem não deveria ousar buscar esta resposta. Para a igreja está dizendo o motivo da resposta, e isso é o suficiente.
Mas com esta influência do racionalismo, o homem começa a dizer, olha, eu posso descobrir, eu posso provar, eu posso estudar, eu posso aprender. E aí a ciência floresce neste período. Nós vamos ter homens como Galileu, que vai naquele tempo, em um tempo onde nós estamos quase 300 anos antes da descoberta da eletricidade. Galileu já consegue enxergar as luas que existem em Júpiter. Nós conseguimos perceber que Galileu, neste período, 400 anos antes da invenção do automóvel, Galileu consegue dizer o seguinte, olha, existem anéis ao redor de Saturno. Nós vamos conseguir entender que esses homens tiveram uma projeção à frente do seu tempo de uma forma absurda, irmãos. E isto relata para nós o incrível potencial do ser humano. É algo maravilhoso porque hoje nós fazemos um paralelo com a Europa, onde leis como o aborto, a eutanásia e tantas outras coisas estão em vigor, e eles vão dizer que a vida é apenas um punhado de células. Mas olha o potencial que a vida humana tem. Mesmo privada daquilo que nós chamamos de tecnologia, olha aonde esses homens chegaram. E aí nós vamos ter tantos ícones deste período. Nós vamos ter pessoas como Maquiavel, que escreve uma obra fenomenal sobre a distribuição de poder na sociedade, chamada O Príncipe. Ele começa a falar sobre a ideia de despotismo, de autoritarismo, de ditadura, disso, daquilo, olhando-se para uma esfera social. Nós vamos ter Shakespeare, William Shakespeare, que vai compor obras como Romeu e Julieta, Macbeth e tantos outros escritos, trazendo a ótica do sentimentalismo humano integrado a uma sociedade, como os sentimentos florescem, como as relações humanas florescem no meio de uma sociedade que muitas vezes está tão preocupada com tantas coisas, como o ser humano deve olhar para a vida e encarar temas como a mortalidade. Nós vamos ter Hamlet, tragédias e coisas anunciadas pela mão do Shakespeare em sua escrita, que ficaram marcadas eternamente como obras-primas da humanidade. Nós vamos ter Miguel de Cervantes com a sua fábula, o Dom Quixote de la Mancha. E neste volume que é gigantesco, um volume de mais de 1.500 páginas escrito por ele, nós acompanhamos a vida deste homem que tinha um delírio mental em seu grande alazão, o Rocinante, sempre seguido pelo seu fiel escudeiro Sancho Panza. E este homem se cria um fidalgo que na verdade era apenas um mendigo. Nós vamos ter críticas sociais maravilhosas, falar sobre a essência dos sonhos, das aspirações humanas, de valores sociais. Tudo isso floresce na época do Renascimento. Vamos ter Luís de Camões no século XVI, XV, escrevendo uma poesia gigantesca, como Os Lusíadas, a principal ode, a principal obra da língua portuguesa em Portugal. Uma epopeia gigantesca, narrando a descoberta das grandes navegações por aqueles homens. Algo precioso. O Renascimento, irmãos, ele surge desta forma. Mas ele não surge da Europa para a Europa. Ele surge do ser humano para a humanidade. É por causa dele que evolui a medicina. É por causa dele que evolui a astronomia, as artes, a escrita. É por causa dele que evolui tudo isso, a ciência. E nós vamos ter as bases para aquilo que será, talvez, o ponto de virada, onde nós vamos encontrar a integração dessas coisas, que vai ser a Reforma Protestante mais adiante. A igreja, obviamente, não suporta o Renascimento. Para a igreja, o Renascimento ele é como as garras de Satanás que estão entrando na sociedade. A igreja trouxe Deus ao homem e agora Satanás está trazendo o homem para a frente. A igreja precisa censurar. E ela vai fazer isso. Implacavelmente. Galileu, por exemplo, ele vai ser levado ao tribunal da Inquisição da igreja e ele vai negar tudo aquilo que ele escreveu. Ele vai dizer, opa, desculpa, eu não acredito em nada disso, só não me matem. Ele nega os escritos. Depois, quase 800 anos depois deste período, de tantas convulsões,
sociais, para que a ciência se desenvolvesse, surge esse homem, e esse homem vai ter que negar o que escreveu por conta da influência de uma igreja que tinha medo do progresso. Vários anos depois, recentemente, no século XX, a igreja publicou uma nota pedindo perdão por ter censurado homens como Galileu. Mas é preciso reconhecer que não havia dois caminhos ali para a igreja. Ou você aceitava o que ela dizia, ou você era condenado à morte, expulso e privado de tudo aquilo que você pudesse ter na sua vida. Imagine hoje ser dessa forma. Imagine hoje você não poder falar o que pensa por medo do que a justiça fará com você. Talvez esse quadro comece a ser familiar para você de algum modo hoje. Tem algumas semelhanças entre o que nós estamos vivendo, não? A diferença é que hoje a igreja tem outro nome. A igreja hoje é um órgão público. A igreja hoje está integrada à estrutura de governo do nosso país e de tantos outros países. Mas isso é tema para falarmos em outra ocasião. O que eu quero que você entenda neste período é que aqueles que quiseram ousar olhar adiante foram implacavelmente perseguidos. E mais uma vez, a tensão começa a se formar. Nós temos essa situação que está crescendo e se empilhando sobre as cabeças de uma sociedade que já está buscando uma maneira de romper com essa opressão da igreja que está acontecendo. Essa igreja que tem sufocado, essa igreja que tem retirado dinheiro enquanto pobres estão nas ruas morrendo de fome, a igreja está com altares cobertos e folheados a ouro. Essa igreja onde o Papa vive em um castelo, enquanto que ao redor dele mendigos e cachorros disputam pelos restos de alimento das feiras. A sociedade está revoltada. E isso tudo vai descambar no que nós conhecemos como reforma protestante, que será o nosso próximo tema. Mas fica aqui, daqui a pouquinho a gente volta, depois do nosso intervalo comercial. Não sai daí, rapidinho, estaremos de volta para seguirmos nesta jornada de aprendizado. Até mais! Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas,
Não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou o BBC Manda Aqui. Até lá! Estamos de volta aqui no nosso programa Missão Desafio em Ação, programa onde nós estamos aprendendo juntos sobre a obra missionária no Brasil e fora dela e sobre vários assuntos que têm a ver com a obra de missões e o reino de Deus em toda a terra. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e nós estamos aqui no segundo bloco do nosso programa onde estamos falando sobre a Europa e as diferentes influências de pensamentos que têm sacudido este continente ao longo da história. Na primeira parte do nosso programa, no primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre o movimento do Renascimento e as consequências que ele teve para a nossa vida, a nossa existência, a nossa constituição como sociedade. Mas o Renascimento como um movimento intelectual, de pensadores, de pessoas assim naquele lugar, ele deixa bases para uma estrutura de revolta dentro da Europa que vai culminar no surgimento de uma nova figura. Essa figura vai protagonizar aquele que será talvez o segundo terremoto que sacode aquele continente e abala as bases daquilo que estava conhecido até então. Esta figura é muito conhecida de todos nós e é um homem que vai se chamar Martim Lutero. Lutero, a sua história, ela surge de uma forma bem resumida no final do século XV, nos anos de 1470 para frente. Nós vamos ter a sua concepção como filho de um grande industrial, um grande burguês da época, um homem rico, e ele vai se tornar um monge católico ao longo da sua vida e não concorda com a visão de Deus que é pregada na época. Lutero começa a perceber que há uma diferença muito grande entre o Deus da vida real e o Deus que é falado pela igreja. Ele começa a perceber que há uma diferença entre a prática e a teoria, que a teoria não se encaixa com a ideia de um Deus todo-poderoso, um Deus que criou o homem para ser inteligente, para servi-lo com tudo aquilo que pode. E ele começa a se revoltar com essa visão eclesiástica. Ele começa a entender que a igreja está fazendo um desserviço, porque a pessoa, a sociedade normalmente, o cidadão comum, não está conseguindo ligar a vida prática àquilo que a palavra do Senhor diz. Até que ele começa a entrar em uma disputa interna de pensamento, e lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, ele encontra a frase que muda a sua vida, onde ele lê: pois está escrito que o justo viverá pela fé. Impactado por esta frase, Lutero diz: não, então Deus, ele precisa alcançar todas as esferas da nossa vida e também da sociedade. Ele começa a crer que a Escritura é suficiente, ele vai querer que essa Bíblia seja divulgada para o povo, e aí vai ter início a reforma protestante, esse movimento. E por que isso é tão importante, Vitor? Aparentemente é só um movimento religioso, mas os desdobramentos de mais esta entrada contra a igreja encontra eco em grandes partes da sociedade. Lutero propõe que as universidades ofereçam cursos de alfabetização gratuitos
para todos os cidadãos. Lógico, os nobres da Alemanha, da Saxônia, das regiões vizinhas amam esta ideia e colocam em prática. E a igreja vê aí o seu poder ser atacado, porque antes ela controlava todos aqueles que podiam ler ou escrever. Agora ela perde o controle sobre isso. Lutero vai dizer que todos agora podem estar lendo, escrevendo, produzindo conhecimento, e fazendo isso eles louvam a Deus. Os cientistas agora não precisam mais de uma igreja que os obriga a negar os seus escritos em prol de um Deus que vai julgá-los. E o cientificismo, a ciência começa a florescer no meio protestante como nunca antes. Vários cientistas começam a ser cristãos e encontram na religião uma maneira de encaixar todo o conhecimento que a razão estava trazendo e dar-lhe um propósito e um significado ainda maior. Muitos avanços começam a acontecer neste período. A imprensa é descoberta por meio de Gutenberg. E a prensa de Gutenberg permite a disseminação de ideias de forma muito mais rápida. Você agora tinha moldes de cerâmica ou de metal que eram colocados em cima de uma plataforma. Folhas de papel eram colocadas em cima e esses símbolos eram transferidos para as folhas por meio de tintas que vão sendo desenvolvidas e a imprensa começa a existir. A informação começa a circular pela Europa, a situação inteira começa a mudar, a igreja começa a ser bombardeada. Nós vamos ter depois adiante o que nós chamamos de contra-reforma, uma espécie de revide da Igreja Católica contra essa iniciativa satânica aos olhos deles, deste homem. E a sociedade não para e começa a se desenvolver a cada dia mais. Então nós temos antes uma igreja que coordenava tudo e um Deus que era ele apenas e não tolerava nenhum tipo de represália ao seu domínio feroz. Nós vamos ter então um homem buscando sentido na sua própria história, crescendo, entendendo aquilo. A igreja tenta sufocá-lo, mas da igreja Lutero surge e tira esse véu sufocante de opressão. E agora nós temos a ciência e a religião caminhando e se desenvolvendo juntas ali lado a lado. Mas a sociedade vai seguindo, os anos vão passando e novas situações começam a vir que vão mudar totalmente o mundo como é conhecido. Essas situações vão dar origem a um novo pensamento. O pensamento que vai ser conhecido como iluminismo. O que é o terceiro ponto que eu quero tratar nesta tarde com você. O iluminismo, queridos, ele vai ser um movimento que vai surgir ali na Europa a partir do século XVII. O iluminismo, é preciso que nós entendamos as características dele. Ele vai ser um movimento que vai durar ali aproximadamente 100, 150 anos. E ele vai colocar o racionalismo agora em um patamar nunca encontrado antes. Na época do renascentismo, do renascimento, a razão foi trazida, mas os renascentistas diziam que Deus dava sentido à razão. O iluminismo não. O iluminismo, ele diz que a razão está acima de tudo. Ele diz que agora não precisamos de reis, mas precisamos de poderes divididos na sociedade. Tudo aquilo que é relacionado à religião começa a assumir um status quase demoníaco. A religião começa a ser dividida, o Estado começa a ser laico, até que nós vamos entender que isso tudo vai desbancar, despontar em um quadro terrível que vai ser a Revolução Francesa em 1789 sobre o rei Luís XVI. E é deste período a frase que diz que a humanidade só será feliz quando o último padre for enforcado com as tripas do último rei, de um homem chamado Jean Meslier. Para que você entenda um pouco do que levou a sociedade até este período tenebroso, é preciso que você entenda que naquela época a fome estava acontecendo, a peste estava acontecendo, a inflação, a economia daqueles países estava totalmente sufocada. As pessoas eram oprimidas por uma estrutura que sugava dos pobres e beneficiava os ricos. Naquela época, a sociedade era dividida em 3 estados. Nós temos o primeiro estado, que era a igreja. Nós temos o segundo estado, que era a nobreza, os reis, a burguesia, os grandes comerciantes. E nós tínhamos o terceiro estado, que era o cidadão comum.
quase 90% de tudo que era produzido por um país ficava para o primeiro e o segundo estado, e o cidadão comum se contentava com as sobras. Então, a razão começa a ser trazida em mente, porque tudo aquilo que a igreja tinha feito até então, na visão dessas pessoas, tinha sido dividir, sugar, pilhar e oprimir. Então eles trazem essa visão. E começa a haver um sentimento de descontentamento entre o Estado e os ricos. A ideia de ricos e pobres, as tensões existentes sobre isso começam a se agravar grandemente nesse período. É desta época que nós vamos encontrar a distinção entre esquerda e direita. É nesta época que nós vamos ter a distinção entre o povo e os conservadores. É desta época que nós vamos entender. Nós vamos ter tudo aquilo relacionado à religião, seja ela protestante ou católica, aquilo deve ficar apenas dentro da igreja, e a nossa vida é para o homem que trabalha, produz e pensa. O Estado deve ser laico, não tem que ter influência da fé cristã em local algum. Não pode, nós não podemos fazer isso. Não podemos. E aí essa tensão vai aumentando, até que em 1789 nós vamos ter a Revolução Francesa. A população inflamada por esse sentimento de revolta, vai e invade a prisão chamada Prisão da Bastilha, liberta uma série de prisioneiros, e agora há uma onda que varre a Europa de enforcamentos, decapitações, revoltas populares. O rei Luís XVI começa a ser deposto e tudo aquilo começa a ser consumido. Aquele fogo de revolução começa a arder no coração do povo, e é toda a liberdade para o povo, igualdade, liberdade, fraternidade. Lemas corruptos, desordeiros, que bagunçam a ordem social vigente. E o iluminismo, ele tem essa prerrogativa de trazer a luz para a sociedade. Mas, na verdade, o que o iluminismo fez foi retirar da sociedade o último vestígio de luz que ela tinha, que era a palavra do Senhor. Neste período daqui existem os grandes ateus, os grandes nomes, Voltaire, Montesquieu, tantos outros, em sua maioria franceses, mas os primeiros escritos feministas datam deste período. Nós vamos ter na Inglaterra Mary de Wollstonecraft, que vai começar a falar sobre os direitos das mulheres, e uma série de produções sociais começa a ter lugar aqui. Uma série de produções que tem o objetivo de polemizar, de estimular a grande liberdade do ser humano. Liberdade essa que vai acabar por danificar a condição humana e distanciar o ser humano de uma vez por todas do seu Criador. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que por trás destas falas, destes movimentos e dessas supostas instituições de progresso, você consegue perceber que, na verdade, o que está sendo colocado em xeque aqui é uma noção de humanidade distorcida, é uma humanidade que é criadora do seu próprio propósito, é uma humanidade que ela tem o domínio de tudo em suas mãos, mas que, em última instância, você procura Deus e você não encontra. Hoje, a Europa, ela é consequência direta, derradeira, do iluminismo. Esse iluminismo, depois que no século XIX, XX, vai se tornar relativismo, vai se tornar modernismo, vai se tornar pós-modernismo, e que vai dar à luz a tantos outros pensamentos terríveis, que hoje estão tão enraizados dentro da alma da Europa atual, que é de se perguntar aonde foi que nós erramos. Em Apocalipse, nas cartas às igrejas, nós encontramos Deus falando a uma das suas igrejas fiéis, dizendo: olha, tenho porém contra ti, que largastes o primeiro amor, então lembra-te de onde caíste. Se a Europa talvez fosse uma pessoa, acho que esta seria a frase talvez mais plausível para dizermos sobre ela. Europa, lembra-te de onde caíste. Porque, irmãos, há uma frase que diz que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E é preciso que entendamos que nós, como seres humanos, não fomos criados para termos o poder absoluto, mas para vivermos na dependência do poder que há no nosso Criador. Quando rompemos esse ciclo, fazemos como em Gênesis 3, fazemos um retorno ao Éden.
E mais uma vez a maçã do conhecimento do bem e do mal nos é entregue. E nós mordemos mais uma vez esta maçã e morremos cada dia mais e mais e mais. Até que temos hoje este continente que teve uma contribuição tão maravilhosa para a nossa história que hoje se chama um continente pós-cristão. Como se Cristo estivesse restrito a apenas uma fração de tempo da humanidade. Como se Cristo estivesse restrito a um ponto da história. Como se Cristo estivesse restrito à linha do tempo do nosso mundo. Não é assim, queridos. Cristo era, é e será eternamente. A obra missionária é porque nós cremos que esse Cristo virá e reinará por toda a eternidade. É por isso que fazemos missão. E é por isso que a Europa precisa ser impactada com o poder do Evangelho. É por isso que hoje nós temos igrejas na Itália, na Romênia, na França, na Espanha, em Portugal. Nós precisamos levar o Evangelho a esses lugares. E precisamos que pessoas como eu e você se levantem, levantadas pelo Espírito Santo, e orem, chorem por essas nações, para que nós não venhamos a ser aquilo que eles uma vez foram. Eu gosto de dizer que a história da humanidade ela tem períodos. E há um fluxo de informações que é presente. A Europa, uma vez, já foi aquilo que foi dito do Brasil. Lembro-me de ouvir uma vez alguém falar, não me recordo agora o autor da frase, mas que o Brasil seria um grande celeiro de missionários para todas as nações. Em um evento cristão em nossa terra isso foi dito. Alguns atribuem essa frase ao Billy Graham, eu não sei exatamente o autor. Mas o Brasil seria um celeiro de missionários para impactar todo mundo. Durante um período da história, a Europa foi este celeiro. De lá saíram Jonathan Edwards, John Knox, Spurgeon, tantos outros. De lá saíram essas pessoas, chegaram até a América do Norte. E depois a Europa foi começando a se relativizar. Foi começando a esfriar e começou a entrar em decadência. Nesta decadência, o fardo de ser o grande celeiro de missionários foi transferido à nação recém-nascida da América do Norte. E agora o holofote do grande avivamento missionário mundial sai da Europa e vai para a filha América. A América do Norte começa a impactar todos os países, começa a mandar missionários, começa a enviar obreiros, começa a ter um avivamento tremendo, irmãos. Enquanto que a Europa começa a esfriar. Posteriormente, a América do Norte envia frutos e sementes que chegam até nós, América Latina. E chegamos até nós aqui no Brasil. Então a América do Norte começa a esfriar-se e a entrar naquilo que a Europa estava sendo até agora. E a Europa agora apaga de vez. Então a América do Norte começa a entrar no esfriamento. E agora o Brasil é o grande celeiro de missionários. Mas na medida que estamos andando, irmãos, com tantas ideologias e pensamentos que têm entrado em nosso meio, eu acho que se torna evidente perceber que, se não vigiarmos, nós seremos os Estados Unidos de hoje. E com o tempo passando, os Estados Unidos se tornarão a Europa que hoje vemos, frios, totalmente distantes da fé. O Brasil será um Estados Unidos em esfriamento e que Deus levante um novo Brasil em algum lugar. Não queremos que isso aconteça de forma alguma, mas cabe a nós, a mim e a você, zelarmos pela prioridade da palavra do Senhor em nossas vidas. Precisamos ter a palavra do Senhor viva, eficaz e ardente em nosso coração. Nós precisamos disso, porque sem isso, queridos, nós não estamos mudando a história, nós estaremos fadados a repeti-la. Alguém disse, creio que foi Albert Einstein, que falou que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Que nós possamos nos levantar como nação que entende essas histórias e que não quer seguir pela mesma estrada. Uma nação que ora, uma nação que busca, uma nação que se capacita, uma nação que mergulha no Senhor e que clama para que missionários sejam enviados à seara de Deus naquele lugar. Uma nação que contribui,
uma nação que se engaja. É sobre isso que se trata a obra missionária e o esforço missionário para alcançar a Europa nos recentes anos. São muitos desafios a serem enfrentados, é verdade. Nós temos desafios do ponto de vista financeiro, principalmente. São inúmeras barreiras a serem transpostas, culturais, linguísticas. Mas nós temos um evangelho que é poderoso para salvar e que continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme está escrito em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Nós continuamos com a espada de 2 gumes, que é viva e eficaz para penetrar até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela ainda está conosco. Em Jeremias, nós encontramos a citação, o profeta escreve: ora, Senhor, a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Esta mesma palavra está conosco. Nós não devemos ter a vergonha de usá-la para nos apontar o caminho correto. E o caminho correto é irmos, é apoiarmos, é falarmos, é testemunharmos aonde nós estamos também. Porque nós somos o Brasil de hoje, nossos filhos serão o de amanhã. Não entregue o destino do nosso país, da nossa nação, aos seus filhos, sem dar a eles uma base de temor ao Senhor primeiramente. Porque assim nós evitaremos cairmos nesses quadros e seremos sim uma nação pautada pela oração e restauração das pessoas, das nações do mundo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, até que Ele venha. Esse é o meu desejo para cada um de nós. Que você possa ver tudo isso que falamos nesta tarde e você possa se convencer de que você tem um papel nisso tudo. Mergulhe na palavra. Rejeite filosofias humanas, rejeite ideologias terrenas que em nada contribuem, a não ser para colocar o homem em um lugar onde ele não deve estar. Mas submeta-se ao Senhor. Busque a Ele de todo o seu coração. E a sua parte será muito fácil de ser feita, porque o Espírito Santo nos auxilia a cada instante em nossa caminhada. Este é o nosso programa de hoje. O que você acha? Será que você acha que nós estamos no caminho para sermos os Estados Unidos de amanhã? Será que você acha que nós estamos nos caminhos para sermos a Europa do hoje? Deixa nos comentários a tua resposta, a tua sugestão, e esteja orando por cada um de nós, como igreja, como pessoa, como missionário para o reino. A palavra do Senhor nos testifica que Ele virá, e a nossa responsabilidade é fazer a nossa parte, anunciando esse evangelho do reino até que Ele venha. E todas essas coisas sejam restauradas para louvor, honra e glória do nome dEle. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que esteve aqui comigo nesta tarde. Quero convidar você a estar compartilhando com mais pessoas, todas as terças, a partir das 15 horas, este nosso momento de estudo e aprendizado sobre a obra missionária, que é o nosso programa Missão Desafio em Ação. Que Deus o abençoe. Espero vê-lo na próxima semana. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os que estão nos acompanhando, aonde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua casa. Que Deus o abençoe grandemente. Vamos fazer uma rápida oração e seguirmos louvando a Deus em nosso dia. Pai amado, Senhor, obrigado, Senhor Deus, por mais este momento de aprendizado, Senhor Deus, que o Senhor nos concede, Pai, na Tua palavra. Pai, Senhor amado, olhando para a história, nós podemos ver, Pai, que o Senhor está acima de todas as circunstâncias. O Senhor segue no controle dos tempos, dos ventos, dos rumos que a nossa humanidade toma. Mas nós não queremos, Pai amado, repetir os erros do passado. Queremos escrever uma nova história, Pai amado, dando lugar, Senhor Deus, e protagonismo ao Teu direcionamento, Espírito Santo. Que o Senhor possa nos fazer, Senhor amado, homens e mulheres de valor, Pai, para que não sejamos apagados pelo vento frio do tempo que vivemos, mas que sejamos incendiados pelas chamas da convicção que só a Tua palavra e a Tua presença têm. Eu te louvo por cada um dos irmãos que aqui esteve comigo nesta tarde. Leva-nos em paz para uma boa semana, um excelente final de dia de terça-feira e uma semana produtiva na Tua presença. E que nós possamos seguir crescendo e aprendendo juntos para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Santo Filho Jesus, Pai amado, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Uma excelente semana em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.